Não, a gente só tem um igual, eu acho. Que é esse aqui. O Boy. Disco de estreia, que completa hoje, disco de estreia do YouTube. Completa hoje, não, completou ontem, 43 anos do Boy. Estreia do YouTube, né? Um disco que, para quem é fã do YouTube, da Joshua Tree, Unforgettable Fire, a segunda fase do YouTube ali, é um disco bem diferente. Isso aqui sim eu posso chamar de pós-punk, Michael, talvez, né? Provavelmente. Pode ser. Eu gosto muito desse disco aqui. Olha, assim, eu acho ele fantástico. Né? Começa com o I Follow, que é o primeiro grande sucesso do YouTube, e segue ali Twilight, and Cat Dub, Out of Control, que é uma música fantástica. The Electric Compo. Cara, esse disco é muito bom. Assim, Stories for Boys. Eu aprendi a gostar desse disco com o passar do tempo. E, cara, eu acho o Larry Emília aqui, né? Bem gurizinho, bem novinho. O menino da capa do War. E essa capa que foi censurada nos Estados Unidos. E aí, por lá, saiu com essa capa aqui, né? Capa diferente. E aí, em virtude de que, sei lá, eles não aceitaram esse garoto na capa. Eu não sei por que ela foi censurada, mas aí saiu com essa capa diferente nos Estados Unidos. E essa aqui é uma edição, na verdade, canadense, que também lá saiu essa versão assim. Aqui tem encarte com letras, né? Que aí sim tá a capa proibida no encarte do disco. E como eu disse, né? Eu acho um disco perfeito, assim, do início ao fim, dos três primeiros ali, que é ele, o October, o War, ele concorre com o War ao melhor disco. Daqui eu tenho esse bootleg, Live in Germany, que é um bootleg bem comum, né? Lançado pela aqui a gravadora, nem tem o nome da gravadora aqui, mas é um selo bem tosco que lançou isso aqui, Diamond Disc. Isso aqui é bem comum de se achar, Live in Germany, que é exatamente assim a turnê do October ali, acredito eu. Mas tem várias músicas aqui, né? Tem Stories for Boys, a turnê do October, Twilight, Eleven O'Clock, Tick O'Clock. Então eu peguei mais por causa disso, né? Porque traz canções do disco. E eu tenho o compacto aqui de Fire, que aí Fire tem aqui ainda Eleven O'Clock, TikTok e The Electric Cool do lado B, que é esse compactozinho aqui. Eu sou um colecionador de discos do YouTube. E aqui tem uma música que só saiu aqui que se chama Jay Swallow, que eu não tenho mais informações sobre ela, mas eu sei que saiu só aqui nessa edição, que é as chamadas edições Prong. Para quem não sabe o que é uma edição Prong, é que tem essas 4 coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem 4 coisinhas aqui, que aí caracteriza a edição Prong. Então, quem é colecionador aí e vai colecionar compactos, tem muito compactos que tem Prong. O Prong significa isso, é esse partezinho aqui no centro. Mas voltando ao álbum em si, um descasso, muito, muito, muito bom, que claro, não dá para comparar com o clássico Joshua Tree, com nada do que o U2 fez nos anos 90 para cá, e que eu fiquei bem feliz, porque eles acabaram colocando algumas músicas no show de 2017. Michael já está fazendo, se não me engano, tu foi no show de domingo, eu fui no sábado, lá naquela vez, né? Mas independente disso, fez 6 anos desse show do YouTube. Oi? Eu fui sábado, tu foi domingo. 6 anos desse show, cara, que se não me engano é por essa época aí, né? Em novembro ou dezembro? Foi outubro, eu tenho certeza que foi outubro. Mas não lembro quando é que foi. Mas vamos lá, tua opinião sobre o Boy. Desculpa, qual é a música que tu falou que só tem no compacto? Não ouvi. A música que tu falou que só tem no compacto? Jay Swallow. Eu tenho ele nessa edição dupla, que eu estava mostrando ali pequenininho. Nem aqui tem ela, ó. Tu vê? Não tem, Essa aqui, ó. Jay Swallow. Jay Swallow. Não tem nem aqui. Essa edição tem que ser completa. Eu tenho esse bootleg que tu mostrou aí também em CD. Não fui pegar porque não é dessa turnê, mas e aqui nós estávamos falando com o André, de guardar o selinho. CD duplo, áudio do estúdio, faixas não lançadas e fotos raras. Então, guardar o selinho, guardar o preço. Cara, é um disco de estreia bom, mas é bem inferior ao que a banda viria fazer depois.
Não é dos meus favoritos da banda, não é dos meus favoritos nem dessa fase da banda. O que eu mais gosto é o War. Mas é um disco bom, pô. Tem 3 músicas pra mim que são fantásticas: a Will Follow, Electric Cool e Out of Control. As outras são ok, mas não chamam muito minha atenção. Cara, é um disco bom, mas é um disco de estreia, né? Assim como tantas outras bandas, a banda iria melhorar muito depois no restante da carreira. Só que marcou, né? É um disco que a banda chega chegando, vamos dizer assim. E evoluiu depois, melhorou depois, ao meu gosto, sim. Mas já é uma bela estreia, mostra bem quem é, o que é o potencial que a banda teria no futuro para se tornar uma das maiores bandas da história, né? Concordo fortemente, assim, sai comparando, né? Ele é de 80, o Murmur é 83. Eu acho ele superior ao Murmur, né? Nessa comparação com o R.E.M., assim, eu acho ele um disco bem acima do Murmur. E é interessante que depois o U2, ali com o October, que é o segundo, ele tenta fazer alguma coisa mais experimental e não funciona. Daí ele volta com um ar ali, já com Sunday Bloody Sunday, canções mais voltadas ao que a gente conhece do U2, né? New Year's Day e tal. Mas o October não foi um disco que deu sequência legal ao Cowboy, né, Mikael? O October tem muita temática religiosa também, né? Acho que atrapalhou para tudo isso aí também. Bom, era isso do Boy? Vamos lá. Eu vou deixar contigo agora porque tu vai apresentar um disco que eu não tenho, que é o Reunion do Black Sabbath. Não tem Reunion? Não tem. Mas eu vou te dizer por que depois. Tá. Então, olha só. 2 CDs, não sei das quantas, lá, Black Sabbath. Guardamos os selinhos. Bom, o disco da, abre aspas, volta do Black Sabbath, né, com o Ozzy, que é um disco meio falcatrua, vamos falar a verdade, né? Olha aqui, ó. Merchandising, né? Veio junto do encarte. Vamos guardar também, a gente guarda as coisas. Dizem que muita coisa do que tem aqui foi gravado em Birmingham, né, a cidade natal da banda, mas dizem que muita coisa do que tem aqui é de estúdio, que não, na verdade, quem tem os bootlegs do show diz que o Ozzy desafinou muito mais do que está aqui, né? Tem 2 músicas novas de estúdio, Série Mais Soul e Psycho Man. Uma delas, eu não me lembro exatamente agora qual, o próprio Bill Ward falou que não tocou bateria, que é bateria eletrônica. Cara, é um disco que eu gostei bastante na época, quando lançaram, até porque fazia muito tempo que eu, principalmente, queria ouvir um ao vivo oficial com o Ozzy, porque o Live at Last não é oficial, né? E eu tinha os Pirata mal gravado com o Ozzy, e essa fase aqui, a voz do Ozzy de estúdio ou não tá tão ruim no disco quanto em outros bootlegs que eu tenho dos anos 70. Mas depois que eles lançaram o 13, e aí eles lançaram o disco ao vivo The End, o The End para mim é bem superior a esse aqui, tanto em termos de performance quanto em termos de repertório. E esse disco aqui acabou ficando um pouco apagado para mim por causa do The End. Mas na época, quando lançaram, eu achei um grande disco, achei um disco muito bom, gostei muito desse disco. E hoje eu já não ouço tanto, eu prefiro ouvir mais o The End do que ele. Mas é um disco importante, marcou abre aspas, volta do Black Sabbath, eles começaram a tocar no Ozfest, começou a surgir os rumores de que viria um disco novo da banda, que acabou se concretizando no 13, né? Que muita gente não gosta, acho que o próprio Myron não gosta do 13. Eu acho um disco fantástico, bem o que eu queria que a banda fizesse, eles fizeram, que é como se fosse uma sobra de estúdio dos 4 primeiros. Mas isso aí ainda é para frente, né? Esse disco aqui é uma performance ok, correta do Black Sabbath, mas sem o poder de fogo que o Black Sabbath tinha nos anos 70, e é compreensível pela idade dos caras, né? Só que na época era o melhor que a gente tinha, era o melhor possível que a gente tinha, e depois se soube que dava para ter uma coisa melhor. No caso, para mim, é o 13 o The End. Então, eu acho ele um disco regular, mas não é por causa disso que eu não tenho. Eu não tenho ele porque eu busco essa edição de Digipack. A tua é nacional? Olha, nunca vi. Como tem o Specially Priced ali, eu acho que a tua não é nacional. Vou ter que tirar os óculos para ler.
Sony Music, Sony Music. Cara, é bem possível que não seja. Provavelmente a tua edição é americana. O que eu estou buscando é a edição nacional. Que ele fala Apple Avenue New York e tal, Epic. Mas eu não tinha para mim que isso tinha importado, não. Eu comprei tão barato numa loja comum, com isso internacional. Não, eu tenho quase certeza que essa tua é a edição americana. Porque eu sei, eu ouvi uma vez lá até foi no março, o Reunion na versão que eu quero, só que eu não comprei aquela vez, me arrependi, tava 20 pila, que é a versão nacional ou card, que aí ela tem aquela caixinha por fora, sabe? E abre em 4. Que e isso eu só vi lá uma vez, ela é a Digipack, e essa aí é a Digipack também, mas ela é uma Digipack americana. E eu tô atrás disso, aí eu nunca mais encontrei. Aí tu entra no Discogs, isso é o que é uma fortuna e meia, né? E como é um disco que para mim não faz falta, não vou ouvir, né? Então não tenho ele. O dia que eu achar essa edição, é que nem o Orquídea Negra do Zé Ramalho, eu quero uma edição específica, porque para comprar uma edição qualquer que não é um disco que eu vá ouvir, entende? Mas eu acho assim, do Reunion agora especificamente, é um disco ok. Na época foi importante, né? Lançado em 98, 97, não vou lembrar agora, mas completando o aniversário de 20 de outubro. E agora, se não me engano, não. Ele é de 98, tanto é que agora está sendo a edição de 25 anos, né? Do Reunion em vinil e tal, que tu e o Paulo estavam comentando esses dias, né? Que podem ir para as prateleiras de vocês, tô certo? Agora em setembro está sendo lançado o vinil triplo. Mas agora em setembro não foi lançado, então. Está sendo, não foi lançado. Eu não sei se em setembro ou outubro. Agora não sei, eu acho que é setembro. Mas é como tudo hoje em dia, né? Ainda mais com vinil triplo, edição limitada. Então, eu estou em botar ele na prateleira, mas não tenho como pegar. E aqui no Brasil, infelizmente, como tudo, todo colecionador brasileiro está sempre atrasado, né? Aqui nem comenta de lançar ele em vinil, infelizmente, né? Então a gente tem que tentar importar, né? Pagar uma fortuna e arriscar pagar uma fortuna mais de imposto, né? Uma coisa absurda. Eu não consigo entender, vamos devagar um pouco, né? Eu não consigo entender por que livro não paga imposto e vinil paga. Né? Se tudo é cultura, disco não é cultura, não é o que dizia nos discos dos anos 70 do Brasil? Se disco é cultura, livro é cultura também. Por que livro não paga imposto e disco paga? Por que a gente que é colecionador tem que pagar uma fortuna, 60% de imposto federal, mais 60% de imposto estadual, dá mais de 100% do preço do disco, e ainda mais 100% sobre o frete que a gente compra, que já é caro, por uma coisa que não tem aqui no Brasil. Nós não estamos prejudicando ninguém, não estamos prejudicando a indústria nacional, não estamos prejudicando nenhuma gravadora, nenhuma fábrica, nenhuma nada, porque os caras não lançam nada aqui. Quando lançam é mais caro do que lá fora, só para prejudicar a gente. Então, se fosse, estão fazendo concorrência desleal aos comerciantes brasileiros, eu até entenderia cobrarem tudo isso de imposto, mas não, se querem cobrar tudo isso, então lancem a preço barato aqui, que a gente cobra daqui, não tem problema nenhum, é só ter disponível, a gente é colecionador, a gente quer ter o disco. Se não tem aqui, a gente tem que buscar lá fora. Por que vão taxar a gente? Eu acho isso um absurdo, mas isso é divagando, né? Não, e assim, né, Michael, eu até concordo que taxem, né? Apesar de ser contra, eu entendo o porquê taxar, né? Concordo com toda a tua argumentação. Mas o que eu acho, assim, uma sacanagem é que isso aí não existia, passou a existir uns 3, 4 anos atrás, é taxar em cima de frete, né, Michael? O frete já é caro, já demora para chegar até nós o produto importado. A gente geralmente isso quando chega, porque os Correios adoram perder as encomendas do nacional, né? E eu perdi muito lote de comprei cara que nunca chegou na vida. Sim. E aí tu tem que pagar, às vezes, ali aquela comissão que agora tá 15,85, né? Da taxa de não sei o quê. E, poxa, é que nem tu falou, né? Não tem aqui. Não chega aqui. Quando chega é numa forma precária, enfim. E aí tu pagar 60% em cima do frete, que o frete já é caro. A gente compra discos ali importados. Tu que compra na iMusic, eu que compro no Discogs, o disco é 10 euros, vamos supor, o frete é 20, é o dobro, né? E isso para um vinil. Aí tu quer comprar 3 CDs ou 2 vinis, o frete já salta para 40 porque supera 2 quilos. E a taxa vem um absurdo. Então, no mundo dos colecionadores, que é um nicho bem restrito, uma loja famosa hoje em dia é a iMusic, da Dinamarca.
E eu já fiz algumas compras lá, felizmente todas chegaram. Né? Teve outras lojas que eu comprei que os Correios fizeram o favor de não me entregar as compras. Não teve uma compra que eu fizesse que um dos itens que eu comprei fosse mais caro do que o frete. Não teve nunca. Sempre o frete é mais caro do que o item que eu estou comprando. E aí eles vão lá e taxam 60% federal mais 60% estadual em cima do frete. Fora tu já tem que pagar 120% em cima do valor do item, mais 120% em cima do valor do frete, que é mais caro que o valor do item. E aí que tá, né? Eu lembro que um deputado, quando eu fiz aquele texto lá da vida do colecionador era difícil no Brasil, teve um deputado que propôs tirarem isso, né, de taxar disco, né, como tu falou, porque não taxa livro, e não foi aceito. E mesmo livro, eu já comprei livro e foi taxado, e eu reclamei e segui igual, né? Tudo bem que isso foi 2, 3 anos atrás, eu nunca mais comprei livro, mas a fase do governo anterior ali taxava qualquer coisa. Comprava Não, coisa de 1 centavo. até onde eu sei, desde a época da Dilma, tem um projeto rolando no Congresso para liberarem a importação de disco de vinil, não pagar taxa, e nunca vai na frente, não tem interesse. É um mercado muito restrito. E a gente fica sofrendo. Não, e que leva um lucro zero, né? Porque assim, os caras ganham muito pouco. Tá, tudo bem, se for botar que a gente tenha 1 milhão de colecionadores no Brasil, que não deve chegar a isso, é muito pouco, Não deixa. né? E aí, quando tu compra numa E aí, loja, o cara vai comprar o vinil para vender, para revender. Ele vai pagar 200 pila, ele vai botar no mínimo 600, que é o que acontece no Mercado Livre. Hoje eu estava vendo, a Universal estava botando promoção no Mercado Livre do relançamento do Guns, né? Aquele com várias vinil e tal, do R$3.000, cara. Aí a promoção tava ficando 2.600, 2.500. Quem é que vai comprar isso aí? Se é lançado no Brasil por 1.200, né? Tá, é mais acessível do que 3.000. Eu frequento bastante sites de venda de vinil na internet, tenho contato com alguns lojistas de vinil, não só do Rio Grande do Sul, como de fora. Os caras, eles trazem de lá, já pagando caro, ainda cai aqui, paga mais o imposto, e como tu dizer, tem que ter o lucro deles, então torna inviável. Torna inviável, completamente inviável. Viver de música hoje no Brasil, querer colecionar música hoje no Brasil é inviável. Muito por causa do governo. E não é desse governo, é do qualquer governo que esteja lá. Não, não é para piorar por causa que não nos afeta como colecionador, mas eu já fui fazer agora, essa semana, eu fui fazer uma compra na Shopee do negócio da China e já está vindo taxado já. O teu querido sobrinho já tinha comentado que depois que entrou esse governo, agora estão taxando tudo na Shopee. Da China estão mesmo, né? Estão taxando em cima do produto, né? Eu não quis mandar ele a merda, porque sabe por quê, né? Mas se ele estiver vendo aí, um abraço pro Maurício. Mas realmente já estão taxando no Shopee. Eu comprei um Red Shell do Shopee. Para quem não sabe, Red Shell é um pedacinho que vai no braço do toca-discos. É uma das pecinhas que vai no braço do toca-disco. É uma coisa que não existe aqui. Você não acha para comprar, nem que você queira. Eu paguei R$30 na Shopee e de imposto me cobraram 55. Por uma coisa que eu não vou comprar. Não tem para vender. Absurdo. Não tem para vender. Não, 55. Bom, vamos seguir então, Michael, para... Desculpa, eu vou demorar um pouquinho agora aqui, porque eu preciso contar a história desse disco para a gente fechar, que é o aniversariante do dia 20, que encerra o dia 20, que é o cara que completou 30 anos, o Erótica, da Madonna. E eu preciso contar a história desse disco aqui, porque esse aqui eu acho que é na linha daquele disco injustiçado que a gente muito fala, né? O pessoal critica esse disco pra caramba, porque ele começa pelo nome, né? Erótica. Ele é o 7º disco da carreira da Madonna, tirando Who's That Girl ali, ou contando Who's That Girl, aí modifica-se um pouco, né? Tirando as filhas. Mas esse disco aqui eu acho um disco fantástico, e ele é um disco bastante polêmico, né? Em virtude do nome, de toda uma questão que envolve a parte sexual do disco, né? Tá aqui a Madonna aqui nessa parte aqui chupando o dedo e tal. O vinil duplo, que é considerado um dos grandes fracassos da carreira da Madonna. Ele vendeu só 7 milhões de cópias
em todo o mundo, então isso é considerado um fracasso. Bom, vou comentar do disco primeiro para depois falar da história, né? Um disco muito bem dividido em lados, uma coisa que é difícil no disco da Madonna, né? Ele começa com um lado sensual, que é o que tem Erotica, Fever, Bye Bye Baby, Deeper and Deeper, bastante house, bastante trip hop, e aí ele vai mudando para algo mais lento, mais sutil, que se encerra ali no último disco com Rain, que é uma das baladas mais lindas da carreira da Madonna, e o disco fecha com Secret Garden, que é uma das músicas arrepiantes, né? Que a Madonna compôs. Isso eu queria que o André tivesse aqui, porque ele em outra live lembrou do Kurt Cobain homenageando a vagina da Courtney Love, né? Numa música que eu não vou lembrar qual é. Madonna comprou Secret Garden em homenagem à própria vagina. E é uma faixa lindíssima aqui. E, cara, é o disco perfeito. Aqui tem uma ou outra música assim, mais ruinzinha, mas Rain é linda, Erotica é linda, Fever é linda. E aí tá, depois disso ela vai gravar o Bad Times Stories, que não tem nada a ver com isso aqui, é um disco mais de baladas, mais calmo. Mas aqui, eu acho que é o grande auge da carreira da Madonna como artista. Por quê? Porque tudo começa aqui. Tudo começa em Justify My Love. A canção que era extra lá no The Immaculate Collection, que saiu o clipe com uma brasileira, eu não vou lembrar o nome da brasileira agora, mas a Madonna contracena com essa brasileira numa cena de sexo lésbico nesse filme, nesse clipe, no caso, que foi o primeiro clipe da história a ser lançado no formato VHS e vendeu pouco também, vendeu mais de 400 mil cópias, um único VHS. E nesse canção do Justify My Love, que é junto com o Lenny Kravitz, a Madonna, no clipe ali, a própria música trata de uma situação hipotética onde uma pessoa está no hotel e ela é sequestrada para passar por diversas questões de sexo, né? Então ela é submetida a várias situações de sexo ali, sexo como menage trois, sexo com mulher, sexo lésbico, enfim. E isso deu um boom na carreira da Madonna de uma forma, entre aspas, negativa, positiva, porque tu falar de sexo no final dos anos 80 e início dos anos 90 era como um tabu. E aí a Madonna colocou isso à prova, né, na turnê do Like a Prayer, que ela já vinha com aquela polêmica do Like a Prayer ali, que de ter queimado as cruzes e tal. E aí ela se dá de conta que a questão do sexo causava polêmica, chamava atenção, ela faz a Blonde Ambition Tour. Na Blonde Ambition Tour, ela vai registrar isso na Cama com Madonna, né, que é um dos grandes shows da carreira da Madonna, que causou muita polêmica. Tem aquela famosa cena dela simulando o sexo oral numa garrafa, ensinando ali como se fazia, né? E ela explora isso ao máximo. Então, quando ela chega aqui no Erótica, né? Olha só que linda essa foto aqui dela chupando o dedo aqui, né? Na contracapa. Quando ela chega no Erótica, no mesmo dia do Erótica, ela lança isso aqui. Então, no mesmo dia, completando então 30 anos, Sexy, que é o que acaba ofuscando o Erótica, porque sai no mesmo dia, e o Sexy, para quem não sabe, é um livro só de imagens sexuais aqui. Tem de tudo aqui. Tem sexo entre homens, tem sexo entre mulheres. Opa, caiu o que eu queria mostrar. Tem de tudo aqui dentro. Perdão. Claro que eu não vou mostrar aqui detalhes, né? Eu vou abrir numa página aleatória aqui qualquer, mas só para vocês verem aqui, ó, tem homem, tem mulher, tem as cenas dela fazendo sexo fazendo sexo não, né? São simulações de sexo com com a Vanilla Ice e a Naomi Campbell. Tem de tudo aqui, né? Eu acho que assim, o livro em si causou muito mais polêmica do que o disco, e também vendeu horrores esse livro aqui, que é essa edição que eu tenho aqui, a edição original, só que falta ainda a capa extra, que ainda tinha uma capinha de papelão, e que vem com CD com single de Erótica. Então, além de querer mostrar o livro, como o Michael diz, né, quero me exibir um pouco, né, vem com algo ligado que é o single de Erótica. E assim, né, para quem não gosta de arte, né, ó, rapidinho aqui, uma foto da Madonna nua, né, tem muita foto da Madonna nua, aqui ela contando depois de um suposto relacionamento que ela teve com uma mulher na praia, né, enfim, tem muita coisa aqui dentro. E o que acontece? Dessa questão do sexy, ela vem ao Brasil pela primeira vez na turnê Girly Show. E aí a turnê Girly Show, ela é registrada no DVD, que eu esqueci de pegar, e também nesse outro livro aqui, que é o livro The Girly Show, que saiu só lá fora, né, no Reino Unido e no Japão, acho que nos Estados Unidos também,
que ele traz aqui uma coisa que na época não era tão comum, que era registrar oficialmente para venda para o fã, além do show, aquilo que nós chamamos de... Me ajuda, Michael. Quando a gente compra aqueles livros do show lá, aquelas revistas do show, como é que é? Tourbook. O Tourbook. Então, aqui tem o registro do Tourbook, da turnê, obrigado, que ainda aqui dentro do livro, ó, tem mais um CD. E aí, nesse CD aqui, tem 3 canções da turnê, daquele show. Esse livro aqui não tem nada de cenas de sexo, né? São só cenas realmente eróticas. Eu vou abrir aqui, por exemplo, na página que mostra a fase dela masoquista, né? Que era um show dividido em 4 partes, muito bem feito, assim, primeira parte bastante sexo, né? Depois o show ia acalmando, assim como é o disco em si. Então, aqui, por exemplo, essa aqui dá para mostrar, ó, lá no início do show, né? A moça nua ali fazendo pole dance. E, bom, depois desse disco aqui ainda, né? Eu tenho mais algumas coisinhas, eu tenho o single de erótica, da faixa erótica, e também o single de Bad Girl, né? Que são outra foto linda da Madonna, né? A Madonna nesse áudio estava fantástica. E aí depois ela faz a turnê e a própria Madonna se auto-reconhece como exagerado essa questão do sexo, e ela vai participar daquele filme com Tom Hanks, que eu não sei o nome em português, aqui em inglês é a League of Their Own, e aí ela lança essa baladinha aqui, This Used to Be My Playground, nesse filme que é a League of Their Own, eu não lembro o nome desse filme em português, mas é junto com Tom Hanks. E aí, então, é o fim da fase de sexo, vamos dizer assim, da Madonna, né? A fase pornográfica, que é aí que tá, para encerrar minha fala, né? O erótico em si já mostrava isso. Rain é uma música lindíssima, que não tem nada de sexo, e tá aqui no Erótica. Um disco fantástico, assim, muito criticado. Eu acho que depois disso a Madonna nunca mais fez nada parecido em termos de sexo, né? Tem discos melhores, eu confesso, o Holandês em Flor é fantástico, de 2005, American Pie, o American Pie, sim. Não vou lembrar, não é o American Pie, é outra coisa. Mas também é muito bom. Mas eu acho que, assim, os fãs de Madonna que torcem o nariz pro disco, sem nunca ter ouvido, eu recomendo ouvir. E eu sei que Mikal nunca ouviu e certamente Mikal não gostou. Não, eu conheço as 3 músicas que tu citou. Erótica, Fever e Rain. Das outras que tu falou do disco, eu não me lembro de já ter ouvido. E do pouco que eu conheço a carreira da Madonna, do pouco que eu gosto da carreira da Madonna, eu arriscaria dizer que é o último grande disco da Madonna, porque depois os que vêm depois me parecem muito voltados à pista de dança, a um ritmo mais dançante, a uma coisa muito eletrônica, perdeu um pouco aquela organicidade, aquela musicalidade orgânica que tinha ainda no Erótica, apesar da erótica, a música erótica ser uma música bastante eletrônica, mas ainda tem uma cadência que você nota uma participação humana ali. Depois virou muito tuti-tunti, muito bate-bate, muito bate-estaca, muita música voltada para pista de dança, para danceteria, para academia, sabe? Não é o estilo que eu gosto. Né? A Madonna, para mim, ela tem o nome de rainha do pop, não pelas coisas que ela fez pós-erótica, mas pelas coisas que ela fez antes. Então, realmente, eu nunca ouvi o Erótica inteiro, né? Eu sei, conheço essa história toda que tu contou, mas eu considero, apesar de não ser conhecedor, o último grande disco dela, realmente, dali para frente, a carreira dela, para mim, não interessa, musicalmente não interessa mais quase nada. Né? Mas Erótica, a música em si, eu gosto muito, gosto bastante da música. Eu lembrei o nome, é o American Life. Eu tava com o American Pie, que é um grande sucesso da Madonna, mas é o American Life. E realmente, assim, ó, tem que pontuar, né? A Ray of Light, por exemplo, de 98, que é um disco que vendeu horrores, ele é um disco bastante dançante, né? Então, assim como Confessos Uma Desse Flor, são discos revolucionários dentro da carreira da Madonna, mas nada comparável ao que foi feito até o Erótica. Concordo fortemente contigo, apesar de gostar dos discos, assim, eu acho que o único disco que realmente não gosta da Madonna é o último, Madame X, que inclusive tem a Anitta, né, participa do disco, o que, bem ou mal, assim, gostando ou não gostando da Anitta, independente disso, eu acho louvável, né, uma artista brasileira como a Anitta, que saiu da favela do Rio de Janeiro, posso estar falando bobagem aqui, mas ela chegar ao ponto de gravar com a Madonna,
Isso aí tem que ser louvado, né? Independente de gostar ou não dela, qual artista brasileiro, assim, pô, pega desde Caetano Veloso e Gilberto Gil, que talvez sejam os maiores nomes reconhecidos lá fora, até o Sepultura, sei lá, Rita Lee, Mutantes, ninguém chegou perto de gravar como a Madonna e a Anitta conseguiu isso. Claro, é uma jogada de marketing, tudo, não vamos entrar nesses detalhes, ela gravou, tá lá no disco da Madonna, a Anitta, né? Então, isso reflete bastante também. Eu não gosto do Madame X, mas reflete bastante o status que a Anitta chegou, né? Não é à toa que hoje ela é mais reconhecida lá fora do que aqui. E, independente disso, para encerrar, né? Eu penso que a Madonna se perdeu no personagem também, assim. Eu acho que ela, depois que ela começou a fazer plástica em cima de plástica, ela não aceitou ficar velha. E eu vi a turnê do Madame X, assim, achei deplorável. É triste ver, assim. Talvez eu possa estar sendo exagerado, mas é triste ver uma mulher que fez tanto pela música, tanto pelo feminismo, sem ser aquela feminista feminazi, de que vou deixar mais pentelho para fora aqui e foda-se. Não, ela sempre fez tudo muito coerente, muito valorizando aquilo que a mulher é, né? A mulher a mulher é a mulher, né? Não tem essa questão de ser diferente ou não. A Madonna conseguiu trazer isso para o mundo da música, né? Ela desafia ali várias questões machistas, coloca isso de frente e supera com folga, né? Não tem nenhuma artista feminina que tenha feito nada igual ao que a Madonna fez em termos de colocar a mulher com o direito de falar sobre sexo com tá, a Rita Lee, tudo bem, mas a Rita Lee é diferente, né? A Rita Ela Lee é fez gelo, mas a não Madonna no ela nível, falou no nível de reconhecimento de exposição não, de. e a Madonna, assim, ela deu uma liberdade que quando eu fui ver o show dela, assim, aí eu entendi, porque eu sempre gostei de Madonna, me cansava, assim, eu gosto de Madonna desde pequenininho, né? Mas no show da Madonna eu entendi. A Madonna deu uma liberdade para toda uma geração, não só de mulheres, mas de homossexuais. Ela permitiu ter um ídolo homossexual que ela não era homossexual. Né? A Madonna nunca foi homossexual, talvez bi, mas a gente sabe que a Madonna tem filhos, foi casada com homens, teve relacionamento com mulheres, mas os relacionamentos mais famosos dela são com homens. Então, esse status de te dar a liberdade, eu acho que para alguém assim que é homossexual, enfim, deve ter é muito importante. E que foi a Madonna conseguiu isso de uma forma assim, com muita luta e muita originalidade que não tinha, né? Tina Turner não fez isso. Tô tentando lembrar assim, a Paula Abdul, aquela outra que tinha da época ali também, que cantava fininho, enfim, né? A Madonna é a Madonna e fim de papo. Ricardo, desculpa ter me alongado aqui. Desculpa ter me alongado na fala da rainha do pop aqui. Ouçam Erótica, o que a André falou, né? Ouçam o Counterparts, ouçam Erótica.